Vamos abrir Apocalipse 12, verso de número 7. Pastor Felipe pregou-nos domingo à noite, no capítulo 12 até o verso 6. Essa é uma mensagem que eu recomendo você escutar, para você complementar o raciocínio, e nós estamos retomando de onde nós já ouvimos a pregação, tá bom? Estamos na metade do livro, faltam poucos capítulos aí, agora para a finalização do Apocalipse. Até Natal a gente termina. Vamos ver. Capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que o Senhor nos ilumine, ó Deus, e abra o nosso entendimento para um texto que nos desafia a entendermos os teus mistérios, desígnios, para que não sejamos sistemáticos em absorver esse texto apenas numa perspectiva cronológica, mas possamos entender esse livro numa perspectiva histórica e da eternidade. Que o Senhor fale ao nosso coração, alimente a nossa alma, edifique a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Apocalipse, se pudéssemos dividir, ele tem duas grandes divisões. Todo livro poderia ser sintetizado em duas grandes divisões. A primeira divisão seria do capítulo 1 ao 11. É o momento da perseguição do mundo contra a igreja. Os juízos de Deus aos ímpios, em resposta às orações dos santos. Capítulo 1 ao 11. Entretanto, quando nós chegamos no capítulo 12, até o capítulo 22, não é a perseguição do mundo. É a perseguição do quarteto, não fantástico. O quarteto do mal. O quarteto elencado por Babilônia, que nós cantamos hoje, Roma, Babilônia, a música da Fernanda Brum, não um lugar geográfico, mas uma cidade corrupta, com os valores contrários aos valores de Deus. E esse quarteto, além de Babilônia, é o anticristo, o falso profeta e o dragão. Agora é a perseguição do quarteto, que vai se levantar contra a igreja, perseguindo a igreja, mas além disso, nesses capítulos 12 ao 22, nós teremos a vitória retumbante e triunfante de Cristo e da sua igreja sobre a Babilônia, o anticristo e o falso profeta. São essas duas célebres e grandes divisões do Apocalipse. Na primeira divisão, nós estudamos os 7 candeeiros, os 7 castiçais, os 7 selos e as 7 trombetas. Na segunda divisão, nós vamos ter o quarteto do mal, no capítulo 12 ao 14. Nós vamos ter as taças da ira de Deus, nos capítulos 15 e 16. Nós vamos ter a vitória retumbante de Cristo sobre a Babilônia, o anticristo, o falso profeta, nos capítulos 17 e 19.
e nós vamos ter a vitória de Cristo sobre o diabo, os ímpios e os mortos, e o novo céu e a nova terra, no capítulo 20 a 22. É o que está destinado para nós nos próximos domingos. Você tem fôlego para estudar tudo isso? Vamos estudar? Só ouvi um amém da missionária aqui da Alvania. Você tem fôlego para estudar isso? Vamos juntos trilhar, vamos mergulhar no livro do Apocalipse, dos mistérios. Mas um grande comentarista, Edward McDowell, diz, abre aspas, a história do conflito entre a soberania de Deus em Jesus Cristo e a pretensa soberania de Satanás atuando nos governantes do mundo. É o que nós vamos ver no capítulo 12, 13, 14, uma tentativa de uma soberania pretensa. É só pretensão, porque somente Deus é soberano. O apóstolo João, escrevendo sua carta, ele diz que naquela época que ele já vivia, o anticristo já operava no meio do povo de Deus. Há uma grande preocupação da igreja evangélica no mundo inteiro de querer saber quem é o anticristo. E desde o início do nosso estudo nós temos comentado que não se arvore, nem você e nem eu vou me arvorar a fazer afirmações. Eu não tenho um conhecimento que somente Deus tem. Eu não tenho conhecimento dos mistérios que somente Deus conhece e sabe. Uma coisa eu sei, ao entrarmos na eternidade, naquele dia, nós compreenderemos mistérios que nossa mente humana não conseguiu captar. Mas o autor de Deuteronômio, que é Moisés, no capítulo 29, verso 29, nos dá uma dica. As coisas reveladas, elas pertencem a nós. Mas as coisas encobertas, misteriosas, que são impossíveis às vezes de nossa mente compreender e entender, elas estão restritas à mente de Deus. Há coisas que nós vamos entender, esses mistérios, a partir do estudo, do exame das Escrituras. Mas há algumas narrativas, por exemplo, eu não vou nem entrar nessa questão de discutir aonde o mal surge quando Lúcifer, Satanás, peca. Ele é o pai do pecado. Em algum momento, aquele anjo criado por Deus, um arcanjo belo, bonito, possivelmente regente de louvor, de música, ele deixa no coração um sentimento de querer ser igual a Deus. Usurpar para si a posição do Criador e não se contentar como criatura, dotada de talentos que Deus havia atribuído a ele. Se você perguntar para mim, por que na mente de Deus, um Deus que não tem princípio nem fim, ele permitiu que Lúcifer fizesse esse livre-arbítrio, e ele teve livre-arbítrio e encerrou ali. Mas o que Lúcifer não sabia é que Adão, que tinha livre-arbítrio, Deus engatou na eternidade uma marcha, a primeira marcha, de que desde a eternidade, muito antes de Lúcifer ser criado e Adão ser criado, Deus já havia designado o Cordeiro de Deus que foi morto na mente dele antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Deus não foi achado em surpresa quando Adão e Eva transgrediram. Na mente de Deus, no plano eterno, Apocalipse 13, verso 8, a parte B, diz: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Felipe ensinou-nos domingo à noite acerca da mulher. Essa mulher é a figura do povo de Deus. Você não pode chamar essa mulher de Israel apenas. Você não pode chamar essa mulher de igreja apenas. A grande fúria de Satanás é perseguir os judeus e a igreja, porque de ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez um povo, a igreja. E ele vai perseguir essa mulher.
E nós comentamos, estudamos domingo à noite, e você pode ouvir essa palavra. Hoje, espero que você não passe mal, não fique chateado e constrangido, mas faz parte do roteiro. Eu vou falar sobre o dragão. Mas eu não quero falar sobre o dragão para endeusá-lo e atribuir poderes àquele que foi lido aqui hoje em Isaías, capítulo 14, que naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, as nações olharão para ele e verão que ele era nada menos e nada mais que um verme insignificante. Infelizmente, nós vivemos numa época em que as igrejas, muitas delas, algumas delas, falam muito das trevas. Atribuem tudo a Satanás. Atribuem poderes acima do poder de Deus a Satanás e o seu grupo, aos seus seguidores, os anjos caídos. Mas nós precisamos de fato conhecer, porque um bom exército conhece o exército inimigo. E o apóstolo João escreverá nesse capítulo algumas marcas, características desse grande inimigo, a descrição desse dragão, que está no capítulo 12, do verso 3 ao verso 16. Mas eu quero trazer também outro apontamento que nós vamos falar hoje, no final da pregação. Essa cena que você acaba de ler comigo no verso 12, verso 7 do capítulo 12, vamos ler. Houve uma grande peleja no céu. Não associe na sua cabeça que essa peleja acontecerá. Ela já aconteceu. Os maiores estudiosos do Apocalipse dizem, e isso é muito importante você entender, João, ele está escrevendo o livro a partir das visões. João escreve visões que ele contempla. Warren Wiersbe, um grande comentarista do Novo Testamento, diz que esta visão é o momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário. E ele despojou os principados. E ele despojou as potestades. E ele arrancou os despojos que são as vidas humanas que legalmente, no plano redentor de Deus, na cruz, conquistou os eleitos que seriam arrancados ao longo da história da humanidade das mãos das trevas e transportaria esses eleitos, outrora cativos das trevas, para o reino do Filho do seu amor. E essa narrativa da grande peleja é que agora, escute, enquanto você está aqui, você que é eleito, você que é escolhido, você foi transportado das trevas, mas escute, sem nenhum orgulho, lembre-se. Efésios capítulo 2 diz que você e eu estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição. Ninguém está no céu, nós estamos na terra, mas quem nos rege, quem nos governa, é Cristo, que está acima de todo principado, de toda potestade. Sabe por quê? Quem governava os escolhidos, os eleitos, que hoje são os eleitos de Deus, eram os principados e potestades, que até hoje eles desceram à terra e continuam agindo nas mentes dos filhos da desobediência. Mas ele vos deu vida e vos vivificou. Vós que outrora estáveis mortos em vossos delitos e pecados, que outrora éreis regidos pelo príncipe das potestades do ar. E agora ele vos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ele despojou os principados. O verbo está no pretérito perfeito, capítulo 2 de Colossenses. Ele despojou as almas que estavam sob a potestade do dragão. E essa grande peleja, o Warren Wiersbe, um dos grandes comentaristas do Apocalipse, nos diz, essa visão foi sobre a primeira vinda de Cristo. E o que aconteceu naquela grande peleja foi o start, foi o fundamento, para que ao longo da história do povo de Deus na terra, até a segunda vinda, as potestades entreguem aqueles que são os eleitos
por quem Cristo morreu naquela cruz do Calvário. A grande peleja foi travada, foi estabelecida. E Ele legalmente, Cristo, reina conosco. Nós reinamos com Ele, na verdade, conosco. Ele nos reina, nos governa nas regiões celestiais, acima dos principados e das potestades. Essa é uma grande lição que precisamos entender, porque se você ler o capítulo 12 com a perspectiva ocidental de que o capítulo 12 é uma narrativa cronológica de que essa peleja vai acontecer, as coisas não vão se encaixar. Portanto, abra sua mente. Entenda o que Paulo disse ao rei Agripa quando ele estava pregando. Deus nos transportou das trevas para o reino da sua luz. Você foi transportado. Você é um eleito de Deus, você é um escolhido, separado antes da fundação do mundo. E na cruz, a peleja foi travada. Veja o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, uma figura de Satanás. E também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, aleluia. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Por que não se achou mais no céu o lugar deles? Porque Cristo agora reina acima de todo principado e toda potestade. Ele reina, igreja. Ele governa. E pensem comigo e concordem com a palavra de Deus que Ele reina e que Ele governa legalmente. Hoje esse reino é invisível, mas em breve todo olho verá. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de seu Pai. Ele é o cabeça de uma nova criação. Ele rege uma nova criação que estava outrora em Adão, que era o cabeça do pecado, regido por principados e potestades. E essa grande peleja, ele conquista a chave da morte e do inferno. E diz a todos os homens que estavam presos em Adão, que agora eles estão livres. Se eles crerem, os eleitos, escolhidos antes da eternidade, aliás, desde a eternidade, escolhidos porque Deus os amou e os escolheu. Eu falei de mistérios, não me pergunte nem no final da pregação e nem na porta, porque Deus escolheu. Ele escolhe. Ele é soberano. Não questione. Não argumente. Há pessoas que são tão duras que elas não querem mudar. Eu já acompanhei pessoas que teve a capacidade de dizer que era esposa de Satanás. Eu fiquei assustado. Pessoas que conscientemente dizem que querem continuar onde elas estão. Eternas Gabrielas. Embora muitas dessas mudam de opinião, mas na mente de Deus, o grande mistério é que Ele nos escolheu em amor. Nos elegeu para que sejamos santos e irrepreensíveis e criados para o louvor da sua glória. Essa batalha, o versículo 8 diz que não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. E é por causa dessa conquista que ele fez na cruz, dessa grande peleja, dessa grande batalha, que João diz na visão que ele contempla no verso 10, agora, diga isso, é presente, agora, já era desde os dias de João. Agora veio a salvação. A grande voz do céu dizia, veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de
de nossos irmãos. Então vamos comentar aqui alguns pontos que você vai anotar. Serão 8 pontos da descrição do dragão. Você vai sair daqui hoje com um doutorado, PhD, no conhecimento das trevas. Você vai entender que ele não era chifrudo, nem vermelho, embora se diz que ele é dragão vermelho. E tem até país com símbolo de dragão. Dragão é um monstro, é um mito, é uma figura mitológica. Mas ele é vermelho, porque o que está no caráter dele é sangue e morte. Ele é vermelho porque ele quer vida, a vida dos homens, para que manifestem esses homens a vida dele, o caráter dele. É vermelho porque ele quer imitar o sangue carmesim de Cristo. E ele vem como sempre enganando e ludibriando as mentes. E nem mesmo as pessoas que duvidam que ele existe, que nem creem na existência dele, não se dão conta que são dominadas e escravizadas pelas trevas para cumprir os seus desígnios. Portanto, vamos abrir a nossa mente. O primeiro aspecto seria que o diabo, ou o dragão, ele é um ser pessoal. Verso 9, acompanha e diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Ele é um anjo caído. Na tradição católica e protestante reformada, Satanás, ele é tido e visto, não é afirmado na Bíblia, mas possivelmente ele tenha sido um arcanjo, na categoria de Miguel, na categoria de Gabriel. Possivelmente leva-nos a crer que existiam 3 arcanjos. Que bom que ficaram 2. Infelizmente um caiu. E é o texto que a irmã Bia nos leu hoje de manhã, ela narra: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Como você caiu? Caiu por causa da soberba. E esse anjo caído, ele tem vontade. Ele faz planos. Ele tem estratégias. Satanás tem preparado uma geração virtual. Satanás tem preparado uma geração de crianças e adolescentes que desde a escola, com correntes ideológicas, estão sendo domesticadas para uma posição de automático, sem refletir, agirem, sem utilizar a razão. Satanás é um estrategista porque ele aprendeu com Deus, convivendo no trono, que Deus é um Deus tão de planejamento estratégico que muito antes de Adão ser criado, ele projetou Cristo para vir à terra antes da queda de Adão. Satanás tem planejamento. Ele sabe das minhas fraquezas. Ele sabe das suas fraquezas. Quando Deus perguntou a ele: de onde tu vens, no dia de Jó, no livro de Jó, ele disse: de rodear a terra. Ele fica só rodeando. Ele gosta de barzinho. Ele gosta de pegar o carro e circular nas praças. Ele gosta de dar a volta. Tem até uma música na minha época de adolescente, da década de 80, vou dar a volta no mundo. Eu vou ver o mundo girar. Ele gosta disso. Ele fica girando. Ele às vezes parece, ele não é onipresente, ele não é onisciente, viu, igreja? Ele não é onipotente. Ele não sabe do que você ora, porque ele não é onipresente. Mas de vez em quando ele volta para espiar aquela fraqueza minha e sua, para nos derrubar. Para macular a nossa identidade nova em Cristo. E é preciso olhar os anos passarem em nossa vida e não ficarmos orgulhosos, mas lembrarmos que um dia Deus nos tirou das potestades para o reino do Filho do seu amor. Ele nos lavou, Ele nos limpou, Ele nos libertou. E valorizarmos a nossa vocação e o chamado digno, como Paulo diz em Efésios, capítulo 4, que nós devemos cumprir dignamente o chamado da nossa vocação.
Ele tem planos. O versículo 12 diz que ele também tem sentimentos, porque ele está cheio de cólera. Ele é irado, ele fica irado. Capítulo 12, verso 12 diz, vamos ler? Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, leiam agora. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande... não é a cólera a doença, é a ira. Ele está irado. Então Satanás não é energia. Satanás não é uma força cósmica. Satanás não é uma matéria, um ser inanimado. Ele tem vida. Ele é um ser pensante. Ele não é o que a Idade Média pintou, um grande historiador francês, Jean Delemur, escreveu um livro, O Império do Medo, e mostra nesse livro como a igreja se valeu de narrativas acerca de quem é Satanás. Chifrudo, alguém já viu ele? Vermelho, garfo tridente, tem até garfo. Só que ele não tem as chaves do inferno, porque quem tem é Cristo. Nem a chave da casa dele ele tem. Ele não tem direito. Ele não tem autoridade. O seu limite, a sua ação é limitada. Porque agora ele não pode tocar naquilo que nós cantamos. Somos intocáveis. Somos inseparáveis por causa do amor de Deus, nosso Senhor. É verdade que ele tenta nos tocar, mas nós corremos para a rocha dos séculos, que é Cristo, e ela nos cobre, e nos protege, e nos fortalece. Ele é um ser pessoal, ele tem ira, ele tem cólera. Ele está irado contra a igreja. Verso 17 diz, ele irou-se contra o dragão. Alguém já viu uma energia cósmica ter ira? Um pó cósmico? Alguém já viu um ser inanimado, uma cadeira, ter ira? Não. Ele se ira contra a mulher e contra a descendência da mulher, uma figura da igreja. Além disso, segundo ponto que nós falamos, ainda sobre o primeiro aspecto que estamos falando, ele é capaz de seduzir. Força cósmica, energia, não seduz, mas ele seduz. O capítulo 12, verso 7, diz, verso 4, perdoe-me, diz que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. E o versículo 9 diz, o grande sedutor, ele é capaz de seduzir. E ele tem um grande objetivo muito claro. Perseguir o Messias. Parece que ele quer perseguir a igreja, mas o problema não é a igreja, porque ele sabe que nós somos barro. Quer perseguir aquele que está em você, que é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo e o sistema de valores, e ele está sentado acima de principados e potestades. E João escreve a cartinha dizendo, filhinhos, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Segunda lição que nós aprendemos aqui de Satanás, do dragão, é que ele exerce uma influência universal. Não existem super-homens, estamos na época dos Vingadores. Quando eu era criança, eu lia os gibis. Quem foi da geração de gibi? Oh, maravilha. Então, conheci lá o Capitão América, no gibi. Eu conheci o Hulk, no gibi. Eu conheci o Aquaman, no gibi. Estamos na era dos Vingadores. E como eu disse, os Vingadores são frutos de uma simbiose daquilo que os gregos criaram. Uma mistura dos deuses infalíveis com os homens falíveis e falhos. Isso mostra essa tendência que temos de atribuir o Wonder Woman, a Mulher Maravilha, o Super-Homem. Eu lembro quando eu era criança, 8 anos, que eu assistia Super-Homem, Homem-Pássaro. Olha a geração do Homem-Pássaro. E eu amarrava uma toalha no meu pescoço, saía correndo pelo sofá e depois voava. Homem-Pássaro. E você está rindo de mim, mas eu acho que você fez isso também quando era criança, tá bom?
Somente o homem está dando risadinha. Ah, o pastor parece que é contador de história. Não, você também fez. Mas eu cresci e aprendi que não existe super-homem. Não existe super-pastor. Não existe super-papa. Não existe super-bispo. Não existe super-cantor evangélico. E a grande estratégia desse ser dragão, desse ser, é que ele exerce uma influência sobre ricos, pobres, gregos, gentios, judeus, escravos e livres, governantes e governados. Veja o raio de ação desse dragão, verso de número 3 e 9. Ele viu também outro sinal no céu, eis um dragão, um grande, vermelho. Eu já expliquei o vermelho. Ele gosta de sangue. Ele gosta de vida humana para escravizar e da morte. Com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças fala de número 7, plenitude, plenitude de poder. Deus deu a ele poder, não ao dragão. Deus deu a Lúcifer. Mas no caráter de Deus, Deus não toma como nós fazemos. Já viu pessoas que são vingativas? Dê um presente. Eu já vi um casal de namorados que acabou o namoro, ele foi lá, devolve as alianças, os ursos, e eu falei para ela, pede o chocolate também, já comeu. Devolve tudo. Deus não faz isso. Esse é um grande mistério que alguns perguntam, por que Deus não tirou dele? Por que Deus não tirou o que deu para ele? Por que Satanás tem muito poder? Ele não tem todo o poder. Todo o poder emana de Deus. Ele é tremendo. Ele é poderoso nas batalhas. E o capítulo 12, verso de número 3 e 9, diz assim, e nas cabeças 7 diademas. A palavra 7 aparece novamente porque 7 é plenitude. Diademas é coroa para governar. Ele quer governar. Ele quer reinar. Ele quer dominar a vida de todos. Ele quer dominar o Brasil. Ele quer dominar a Venezuela. Ele quer dominar a Argentina. Países lindos que começam a ser influenciados por ideologias, por doutrinas de homens que Paulo diz a Timóteo que são doutrinas de demônios. Ele é estrategista, ele planeja e ele joga na mente dos homens valores que se opõem diametralmente aos valores de Deus. Ele é sagaz. E ele age de forma universal, porque no verso de número 9 diz a estratégia dele. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, são predicativos, dados a ele, que se chama diabo, Satanás, adversário, o sedutor de quem? Não é do Brasil, não é da igreja. Ele é o sedutor de todo mundo. É de toda a terra habitada, a palavra grega usada aqui, toda a terra povoada, ele é o sedutor. Ele não vai seduzir os rios. Ele não vai seduzir as águias, os pássaros. Ele vai seduzir os homens. Sua estratégia até o último dia é tentar arrebanhar. E escutem bem, como nós cantamos hoje aqui, já falamos aqui, que ele perdeu a batalha porque Cristo está acima de todo principado e potestade. Ele desceu à terra desde a cruz com mais ira para cegar os homens, para que os homens não vejam a mensagem do Evangelho. Segundo aos Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que durante a pregação do Evangelho, por mim e por você, como igreja, ele atue cegando os homens. Só para vocês terem uma ideia, nós nos mudamos aqui há poucos meses, ficamos 8 anos no lugar anterior. 2 pessoas que eu conheço, que eu fui revê-las na universidade, disseram a mim, Fernando, a igreja é ali,
Mas eu moro ali, eu nunca vi aquela igreja ali e eu moro na mesma avenida. Eles não são crentes ainda. Se fosse um motel, não conseguiria ver? Se fosse um bar, fosse uma boate. Mas o Deus deste século cega os incrédulos para que não veja a luz do Evangelho. E aqui está uma estratégia que você tem que aprender. Deus chamou João Batista para preparar o caminho do Senhor. E a igreja é essa voz profética também, como João Batista, preparando pela intercessão, removendo as pedras, removendo os obstáculos, removendo a cegueira, removendo o engano. E você precisa orar para preparar o caminho do Senhor, aplainando, para que os montes sejam nivelados numa verdadeira planície, para que o Messias chegue pela pregação do Evangelho. Os irmãos estão acordados? Amém? Aleluia? Estão querendo almoçar? Just a minute. Espera um pouquinho. Vamos ver. Ele exerce uma influência universal, é por todo o mundo. Verso 9. E ele foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. Por que anjos? Os anjos caídos. Volta para o capítulo 12, verso número 4. Ele não caiu sozinho. Ele sabe fazer negócios. Está chegando aí a política. Tem muita gente que faz isso. Olha, vem para cá. Seguinte, se você for candidato a vereador do meu partido, eu vou te dar isso. E ele fez isso. Ele chega para os anjos, milhares e milhares, e é por isso que alguns acham que cada arcanjo tomava conta de miríades de anjos, porque ao cair, ele arrasta uma terça parte dos anjos. Então fica tranquilo. Essa história de ver demônio em tudo que é esquina. Uma vez estava em Maceió e uma irmã falou: pastor, eu estou vendo 20 demônios nessa sala. Eu digo: tudo bem, está ótimo. Está ótimo como? Porque tem 40 anjos de Deus aqui. Tem 20 dos demônios? Tem 40. Porque se um terço caiu, ficaram 2. Alô? Alô? Pronto. Que história é essa de ver anjo? Eu quero saber de demônio, eu quero saber de anjo. E eu quero pregar o evangelho, não vim aqui para contar anjo. Os anjos acampam-se ao redor dos que o temem. E diz o texto que ele arrastou uma terça parte. E o texto que acabamos de ler, no capítulo de Isaías 14, que a Bia leu, diz que ele fez mercado. Ezequiel, capítulo 28, complementa que ele fez mercado. Ele fez isso, olha, se você vier comigo na hora que eu sair daqui e ocupar o lugar de Deus, eu te dou a pasta da casa civil. E se você sair, eu te dou a pasta da saúde. Ninguém está querendo. Mas e se você sair, eu te dou a pasta da economia. Vem para cá que eu te dou um cargo. E diz a Bíblia que eles foram seduzidos. E é uma coisa misteriosa. O homem, Adão, teve o livre-arbítrio. Satanás também, Lúcifer teve. Mas ao perder e tomar a decisão, não tem mais retorno. Mas o que ele não esperava é que o homem, mesmo caindo, Deus trouxe o último Adão que tem livre-arbítrio para tomar a decisão. Eu vou dar a minha vida para Deus sem pecado. Nasci como homem, cresci como homem, eu sou esse ser sem pecado. Ele sabe que os homens têm retorno. E Lutero dizia para Satanás, quando oprimia a Lutero na mente, dizendo assim: olha, você fez isso, Lutero, você fez isso. E um dia Lutero contou no seu livro Confissões não, nos seus escritos Confissões de Santo Agostinho, ele escreveu e disse assim: Satanás, você lembra tanto o meu passado? Vem para cá, que eu vou te lembrar o teu futuro. E o teu futuro será no lago de fogo e de enxofre. É uma figura para mostrar que ele será banido da presença de Deus, da criação de Deus e da obra-prima de Deus. Jamais ele ousará, na eternidade, tocar aquilo que Deus restaurará e glorificará para sempre. Então ele é um sedutor, exerce influência universal. Se você tem dúvida, abra sua Bíblia em Atos 26, 18. Ou então o Rogério colocará na tela o versículo para nós. E você nem precisa buscar, só marca na sua caneta. Ele diz, vamos ler juntos?
para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás, potestade, poder, para Deus, a fim de que esses homens que vão ouvir o Evangelho recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, em Cristo Jesus. Então veja, para lhes abrires os olhos, porque o diabo cega, para converter das trevas, porque eles estavam mortos em pecado, mas Deus vivifica o nosso espírito, e para nos tirar da potestade de Satanás para o poder de Deus. Foi isso que houve a peleja. Houve uma grande peleja, e Jesus já venceu. Ele é mais do que vencedor, e nós estamos assentados com Ele. Aleluia! O terceiro ponto é que o dragão é um inimigo destruidor. Verso 3, ele é vermelho. Ele é destruidor. Verso 3 diz que ele é vermelho. Ele tem 7 cabeças. Ele tem uma visão estratégica. Ele tem 7 diademas. Ele quer governar. Ele pretende governar. Mas ele é um grande destruidor. Impressionante como hoje Satanás se apresenta nas redes sociais, nos valores, na violência. Eu lembro até hoje daquela atriz famosa que faleceu, filha de uma grande diretora de novela, num ato macabro, satânico, onde a própria mulher que participou com o ator teve a capacidade de dizer que deu tantas facadas e golpes enquanto ela estava presa por ele. E ela afirma, diante do seu relato, às autoridades policiais, de que ela não lembra do que aconteceu. E de fato não lembra. Mas isso não é isenta de culpa. Ela foi possessa. Isso significa que as trevas também possuem a mente. E essa possessão não é rápida, não é da noite para o dia, ela é progressiva. Eu já orei por uma pessoa em Caruaru que tinha um ódio terrível, estava com câncer. Eu não sabia de nada, fomos orar. O câncer é uma doença multifatorial. Nem todo caso tem um nascedor, uma embriogênese que é igual para todos os pacientes. Não existe isso, é multifatorial, é genético. Pode ser adquirido. Minha mãe morreu de câncer de pulmão, meu pai fumava uma carteira à noite, na cama, enquanto ela dormia. E ela teve câncer no pulmão. Possivelmente não foi genético. Ela teve estresse, ela teve problemas com meu pai, por conta de bebida. E isso somatizou na vida dela. A forma como ele agia. E ela gerou revolta, e isso somatiza no corpo dela. São multifatoriais. Mas eu acompanhei um caso que eu me assustei, quando vários pastores oraram por aquela senhora, e eu disse, mais um vai orar, o que vai resolver? Eu não sou mágico, nem David Copperfield, com bruxaria e ocultismo. Mas eu disse, vamos orar. E quando nós oramos, o demônio possuiu a mente dela. E disse, nós não vamos sair dela. Eu disse, você vai sair. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pode sair. E ele falou, não saio. E começou a gritar, eu odeio. Só que ele falava na primeira pessoa do singular, era ela falando. Eu odeio fulana, fulano. E eu perguntei, quem é fulano que ela está falando? É o nome de uma pessoa. É a minha cunhada. Havia um ódio. Por um motivo de adultério, de situação que aconteceu. E ela falou, eu odeio, eu odeio, eu odeio. E essa pessoa já tinha morrido. Na verdade, nós viemos a descobrir que ela tinha uma mágoa profunda daquele incidente que aconteceu, que não convém entrar em detalhes, que gerou ódio e que o demônio encontrou um ninho e uma casa. E tudo aquilo bombardeou o emocional, o físico, o sanguíneo, o psicológico. E ao longo desses anos, ela adquiriu aquela doença. Lógico que os médicos olhariam por outros aspectos clínicos. Mas existe um elemento somático, que somatiza no corpo. E ali estava um grande ódio, e eu nunca tinha visto um demônio, um espírito de ódio, tão nutrido naquele ambiente. Isso fala para nós
dessa cólera. Veja o versículo de número 12, diz que ele está cheio de grande cólera. Agora mesmo aqui em São Paulo, no interior, um rapaz, um menino de 16 anos, matou o irmão com uma faca de 15 anos por uma briga de irmãos que discordaram em casa por conta de joguinhos, de coisas pequenas. Uma tragédia. E o ódio veio sobre a mente. E Paulo diz a Timóteo que os homens nos últimos dias trariam doutrinas de demônios em suas mentes, instigados por essas fortalezas, porque dão legalidade e ação. Ele é um grande sedutor, ele seduziu os anjos, verso 4, vamos ver. Ele seduziu os anjos, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. As estrelas aí é uma metáfora, uma alegoria, estrelas. Se você ler Jó, capítulo 1, Deus perguntou, não no capítulo 1, no livro de Jó, há um capítulo que ele fala que Deus perguntou a Jó, acho que é o capítulo 38, aonde tu estavas quando eu criei as estrelas do céu e elas cantavam para mim? Estrela não canta, mas é uma alegoria, porque o livro de Jó é um livro poético. Ele está se referindo aos anjos. E Apocalipse complementa o raciocínio, porque ele diz que ele arrastou uma terça parte dessas estrelas, as quais lançou para a terra, que são os demônios. Ele seduziu os anjos. Ele fez um merchandising. Veja, por exemplo, o capítulo de Ezequiel 28, verso 15. Veja como ele traçou essa sedução que eu comentei, de poder que ele prometeu aos anjos. Perfeito eras nos teus caminhos, vamos ver? Desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Esse sentimento, que é um mistério que nós podemos perguntar, eu não tenho a resposta. Por que Deus permitiu esse mal surgir? Esse sentimento. Esse desejo. Queridos, eu estou diante de um auditório que tem muitos anos de igreja. Mas você precisa entender que a música, ela é uma arte. A música, ela pode nos levantar, ela pode nos derrubar. A música, ela pode estimular jovens à violência e à sensualidade e prostituição. Mas quando Lúcifer vai tentar Adão e Eva no jardim do Éden, é bom você lembrar que ele, antes da criação desta terra, ele regia louvores. Ele tinha uma beleza, conforme Isaías capítulo 14, que tu eras perfeito, o sinete da perfeição. E ele joga em Adão e Eva o sentimento que estava nele. Coma do fruto, porque você será igual a Deus. Coma. É que ele sabe. Então, esse desejo estava nele. Mas mais do que isso, aquele jardim que Adão e Eva estavam. O apóstolo Paulo diz em Efésios 1 que eu e você hoje fomos criados em Cristo para o louvor da sua glória. Ele foi criado para louvar a Deus. E ele joga em Adão e Eva, agora entendendo que eles foram criados para o louvor, ele tenta deturpar algo tão especial que o nosso país tem e ama. Brasileiro ama jingo, ama música. As nações da terra vêm a esse país e se encantam com as músicas, o gingado. Mas essa mesma arte que Deus deu a esta nação e que o diabo perverte, Deus quer levantar uma igreja adoradora, que usará a música para o louvor da sua glória. Instrumentistas, cantores que subirão a esta plataforma para louvar a Deus. E a igreja como um todo adorá-lo, louvá-lo com esmero, com excelência, como verdadeiros adoradores. O diabo perverte. Ele perverte a música. Ele perverte o som. Ele quer canalizar
essas artes para o reino dele. E Deus quer usar essas artes para a sua glória e para o seu louvor. A tristeza quando eu olho para tantos jovens tomados pelas drogas. Olho para alguns deles e vejo o potencial que Deus me mostra. Olho para pessoas sensuais, com corpo bonito, belo, e como Satanás perverte o sexo e o corpo. E eu procuro olhar nas fotos e nas festas que eu vou a casamento. E eu olho nos olhos. Alguns passam até mal porque pensam, o que é que ele está olhando? Estou olhando o Evangelho entrando em breve na sua vida. Estou namorando ninguém, só namoro a minha esposa. Mas eu olho e observo como Satanás perverte. E quantas dessas pessoas se convertem, graças a Deus, conhecem a Cristo, mudam de vida e agora são para a glória e louvor dele. Satanás vem dizer mais ou menos assim, esse jardim era meu. É só você ler Isaías e Ezequiel 28, começa assim, tu habitavas no Éden, Lúcifer. Não o Éden mineral e vegetal e animal. Um Éden espiritual. E Deus fala para ele, tu habitavas no Éden, cercado de pedras preciosas. Belo, lindo. E quando ele chega a Adão e Eva, ele quer dizer mais ou menos assim, esse lugar era meu. Eu fui criado para louvá-lo. E ele tenta semear a semente de corrupção do coração dele, de ser o que ele sempre quis ser, no lugar de Deus, em Adão e Eva. Lógico que a humanidade não vai dizer que quer ser igual a Deus. Mas quando você muda e inverte os valores, você diz assim, eu mando, eu dito as ordens. Então, se eu dito as ordens, eu não sou mais criatura. Eu sou o Criador. E quando eu cumpro esse papel, eu estou na linha da iniquidade que estava em Lúcifer. A semente do pecado domina e habita em mim. Mas uma outra característica desse dragão é que ele é a serpente de Gênesis 3, mas é o dragão de Apocalipse 12. É o mesmo. Veja o capítulo 12, verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Uma sexta característica é que o dragão é um inimigo acusador. Ele nos acusa. Veja o versículo 9 e 10, ele diz, o acusador, aonde é que diz o verso 9? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. E o verso 10, pois foi expulso quem? O acusador de nossos irmãos. Ele acusa Jó. Não faça o que um irmão fez uma vez na igreja, na diaconia, uma pessoa caiu várias vezes no álcool e nas drogas. Não foi aqui não, foi de um livro que eu li. E a pessoa chegou na igreja e o diácono falou, bom dia, já veio para cair de novo. Que sorriso é esse, diácono? Isso mostra a falta de sabedoria. Você já está antevendo a queda do seu irmão? Há pessoas que têm uma especialidade, como alguns setores da imprensa, querendo buscar pecados no presidente da República, no pecado dos filhos. E elas ficam buscando, agora estão buscando de um candidato a prefeito de São Paulo. Olha, a filha, o genro, se for verdade, que venha a justiça. Mas tudo para abalar outro setor, atingir outra pessoa. Pessoas que gostam de saber qual é a fraqueza do irmão, para que quando estiver numa posição, ela possa dizer, eu sei que você faz isso, viu? E dizer para todos. Essa é a arte dele. Ele nos acusa de dia e de noite. Versículo de número 10. Diante do nosso Deus. Que Deus nos livre de pessoas com esse comportamento. E que Ele nos lave de todo comportamento obsceno, fofoqueiro,
malicioso de buscar as fraquezas dos nossos irmãos. Eu não gosto de ouvir situações que vêm me contar de pessoas lá do passado, de muitos anos. Às vezes é necessário ouvir para entender o comportamento daquela pessoa que às vezes nem nasceu de novo. Mas não entre nessa linha de viver a sua vida sempre focando isso. É a natureza dele, é de Lúcifer. Outro aspecto aqui, a sétima característica, é que ele é um inimigo opositor. Ele é o adversário. Capítulo 12, verso 9. Ele é Satanás. Satanás significa em hebraico adversário. Diabo, né? Adversário de Deus. Quem era que estava operacionalizando ali os magos do Egito? Moisés vinha com a vara, virou cobra. Eles vieram, transformaram em cobras, mas graças a Deus que a cobra de Moisés engoliu lá as cobras dos magos. Não é verdade? Mas o texto vai mostrar que ele usa dessa estratégia para mostrar que ele é opositor. Ele fez oposição a Moisés, ele fez a oposição a Josué, de Zacarias capítulo 3, verso 1, uma passagem que eu recomendo você ler em casa, Zacarias 3, 1. Ele vai acusar Josué, não é o Josué de Moisés. Ele vai dizer, quem é você para ser o sumo sacerdote? Eu conheço a tua fraqueza. Eu conheço a tua fraqueza. Josué, o sumo sacerdote. Logo depois do cativeiro babilônico. E veja em casa o que Deus diz para Satanás, que se levanta contra Josué em Zacarias 3. Depois vocês me contam aí, em particular. E ele também vai se opor a Paulo. Hoje nós estudamos na escola bíblica que Paulo estava em Tessalônica, os judeus foram lá, incitaram ele. Ele saiu de Tessalônica, viajou 72 quilômetros, foi para Bereia. Chegou em Bereia, os judeus que estavam em Tessalônica foram para lá para perseguir Paulo. Aí Paulo correu para Atenas. Perseguindo. Os irmãos não imaginam. A gente estava aqui no primeiro dia de culto, começamos. Usamos o som. Achávamos que estávamos livres daquela vizinha. Fala baixo. De repente o diácono me chega, pastor, aqui atrás. A pessoa está reclamando. Primeiro culto. Os irmãos não sabem. Eu não caí, mas aqui dentro o meu emocional foi lá embaixo. Isso me dá tristeza, angústia. A pessoa veio reclamar. Eu estava nessa sala quando eu soube. A perseguição, queridos. Isso é triste. Eu não gosto de ter atrito com as pessoas, de confusão. Isso me angustia. Mas eu sei que faz parte. E às vezes nós queremos, o desânimo vem para nos abater, para nos paralisar. Orem. Nós temos fraquezas. Não que eu queira ceder, não é isso. Mas eu não gosto. A última vez, para os irmãos que não sabem, agora eu posso falar. Eu fui na casa da vizinha. Ela me chamou para ir no banheiro da casa dela para dizer quantos decibéis tinha o som. E me falou coisas terríveis. Me pegou ali na porta, fez uma prática que, com respeito aqui, eu não vou falar, vulgar. Me depreciando na porta. Dizendo desaforos. Isso é triste. Mas é porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que nós vamos ficar firmes no Senhor. E eu caminho para os dois últimos pontos. Ele é um grande opositor, adversário, mas ele também é um inimigo cheio de cólera. Capítulo 12, verso 12, eu já tinha comentado sobre os sentimentos. Ele tem cólera, ira. O verso 5 também diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus. Aqui é a figura de Jesus. Jesus foi arrebatado para Deus. Ele está assentado nas regiões celestiais. E diz a Bíblia que a mulher fugiu para o deserto, mas ele vai atrás dessa mulher. Versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher. E o último ponto é que ele é um inimigo limitado. Eu deixei esse de propósito. Ele tem limites. Ele não toca. Ele tocou em Jó, mas Deus disse a ele, pode tocar, menos na vida dele. A vida dele é minha, eu a dei, ele vai ser curado e ele só morre quando eu quiser. Você não vai destruir Jó. Agora não. Um dia ele vai morrer, mas não dessa doença.
E diz agora o capítulo 12, vamos ler verso 7 ao 9. Ele tem uma ação, uma limitação. Houve peleja no céu, os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Marque esse versículo. Ele não governa nos céus, quem governa é Cristo. Para de atribuir poder a Satanás, que ele não tem. Para de ficar dizendo que esse pecado é o diabo, é carne, é o nosso pecado, é a nossa fraqueza. Dê nome aos bois, mas não diga que foi ele. Ele realmente tenta, ele incita, mas a nossa carne é engodada. O poder dele é limitado. Ainda no versículo, capítulo 12, ele tem limitação de tempo. Versículo 12, a sua sentença já foi lavrada. Veja o verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Leia o restante, sabendo, a sentença dele já está lavrada no cartório celestial. Ele já perdeu. Temporalmente, ele age hoje no meio daqueles que não são os eleitos, que estão condenados, que não querem saber do Evangelho, mas Cristo governa sobre os escolhidos e os eleitos que creram nele. Ele também tem limitação de poder. Capítulo 12, verso de número 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E ainda o verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Há momentos que ele não consegue encontrar a mulher, há momentos que ele tenta tocar na mulher, uma figura do povo de Deus, mas ele nem sempre atinge o povo de Deus. E quando ele atinge a igreja, mesmo pela morte, a morte glorifica a Deus. Ele atingiu Estevão. Ele usou a fúria de Paulo para matar Estevão. E Deus usou a morte de Estevão para trabalhar na consciência de Paulo e dizer: dura coisa é lutar contra os aguilhões da tua consciência. Estevão morreu cedo. Não sabemos a idade dele. Alguém poderia humanamente questionar: que Deus é esse que permite Estevão morrer tão cedo? É possível que alguém morra de câncer, um crente. David Wilkerson, um grande pregador da Assembleia de Deus de Nova York, de uma das igrejas mais lindas de Nova York, ganhou milhares e milhares de drogados para Cristo na década de 70 e 80, quando alguns bairros e subúrbios de Nova York eram infestados do narcotráfico. David Wilkerson, eu tenho quase todos os livros dele, falou e escreveu sobre o ministério para alcançar drogados. E quantas pessoas foram alcançadas, e essa igreja está hoje até lá, em Nova York. Um grande ministério. Ele terminou de pregar, um domingo à noite, e um caminhão veio na contramão e o matou. E ele morreu de uma forma trágica, vindo do culto. Os crentes que não conhecem os planos e os desígnios de Deus perguntam: mas como? Por quê? Em que glorificou a Deus? Não sabemos. Mas eu quero só dizer uma coisa. Você está sentadinho nessa cadeira com ar-condicionado, um pouquinho fresquinho, né? Hoje está muito quente. Só para lembrar que quando os portugueses chegaram aqui, os huguenotes, que eram holandeses e franceses calvinistas reformados, foram bloqueados e mortos na Baía de Guanabara e não puderam fazer culto protestante no Brasil. Foram mortos aqui. Depois eles conseguem fazer culto, mas eles foram perseguidos e durante 4 séculos, meu sogro foi pastor no Nordeste e contava para mim, eu estou ao vivo, não vou falar os nomes, do que certos sacerdotes romanos mandavam queimar as Bíblias dos batistas, das igrejas do interior, e mandava chamar os crentes de bodes, e incendiava as igrejas do sertão por causa da fé reformada e evangélica. E hoje, essa liberdade religiosa que temos, da nossa Constituição, de termos liberdade de culto, nós esquecemos que na história da igreja, sangue
de santos piedosos foram derramados. A geração de hoje só olha o seu umbigo. Ela não olha o que houve no passado. Ela não olha os aspectos da história. E o último ponto é que ele tem limitação de poder. E ele foi vencido por Jesus, será vencido pelos anjos de Deus e será vencido pela igreja. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Capítulo 12, verso 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles quem? A descendência da mulher. Por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque eles morreram. E a morte de cristãos glorifica a Deus. Aleluia. Uma vez eu fui orar por uma pessoa no hospital com AIDS, lá em Maceió, quando eu fazia medicina, no hospital escola, e eu tinha liberdade de entrar, levei 2 evangelistas da igreja Batista El Shaddai, vamos comigo. Quando chegamos lá, eu que aprendi. Eu não sabia nada da oração, esqueci tudo porque a senhora segurou na minha mão e disse assim: o senhor não vai orar por mim, eu não quero cura. Como a senhora não quer cura? Eu quero morrer. Estou voltando aqui para esse hospital pela 3ª vez. Meu marido morreu de AIDS, minha filha morreu de AIDS, e eu estou com AIDS, e a minha filha teve AIDS, e o meu marido teve AIDS por causa das drogas. Nós usávamos a mesma seringa. Eu não quero mais viver. Eu quero Cristo. Ore para que Deus me leve. Eu me desmantelei. E lembro até hoje que eu falei para o irmão que estava comigo: você ora? Porque eu não sei o que eu vou orar. Com 23 anos eu achava que eu sabia orar. Mas eu aprendi que a oração é a vontade de Deus no céu e na terra. Ela morreu. A carne foi entregue a Satanás. Mas o Espírito glorificou a Deus, impactou a minha vida e me ensinou que eles não amaram a sua própria vida e deram a sua vida por uma causa. Porque ela disse: se eu for curada, eu vou voltar para o pecado. Eu prefiro morrer. Não quero perder a salvação. Às vezes nós questionamos, argumentamos, porque uma pessoa morreu da família. Não é fácil. Confesso que a morte da minha mãe, com 9 anos, quando eu tinha, me levou por caminhos bem diferentes do caminho de meus irmãos. Não que houvesse melhoria, mas algumas coisas contribuíram para que hoje eu estivesse aqui. Mas ao mesmo tempo, a minha mente questionava. Mas ainda católico, eu aprendi algo que eu nunca esqueci. Deus não se questiona. Deus se obedece. E eu disse com 12 anos, quando eu chorava diante da missa de mais um ano pela morte da minha mãe, eu disse: Senhor, isso faz mal. Eu não entendia a Bíblia. Eu não conhecia que a palavra de Deus diz que não podemos consultar os mortos. Só faltava desmaiar, muitas vezes, toda a data do dia 26 de abril. Hoje a data chega. Graças a Deus estou curado e livre dessa opressão. Mas eu aprendi, ainda cedo, que Deus não se questiona. A morte não é o fim. Eles não amaram a sua vida. Eles se deram por Cristo. E com essa verdade que
tão importante para nós, que eles venceram, veja o versículo 11, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Satanás está sendo derrotado quando a igreja encara as perdas e a morte como propósito de Deus que vai redundar para toda a eternidade. Comentamos aqui hoje, no início da pregação, que essa grande batalha do verso 7, ela já aconteceu. E eu quero convidar o Ministério de Louvor que vai chegar aqui, e enquanto eles chegam, você vai abrir comigo Colossenses, capítulo 1, e nós vamos cantar Jesus riscou a cédula, capítulo 2, entendendo esse mistério que o apóstolo Paulo fala em consonância com o que João escreveu. Colossenses capítulo 2. Capítulo 2 de Colossenses. Nós precisamos aprender o que nós cantamos. Eu aprendi essa música há muitos anos atrás, é bem flashback, mas quando eu cantei, eu entendi. Eu tinha lido naquela época o texto. É o que nós temos na Bíblia, é Colossenses 2, versículo de número 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Paulo está falando da obra de Cristo. Paulo está falando do que Cristo fez por nós. E eu quero começar no verso 10. Vamos ler juntos. E ficarmos em pé para honrar a Cristo. Falamos tanto do dragão, mas vamos honrar aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa e tem todo o poder. Capítulo 2 de Colossenses, versos 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, em Jesus, vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Verso 12. Tendo sido sepultados com ele no batismo, igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, aleluia, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, perdoando os vossos pecados. Agora leiam todos em voz alta o 14 e o 15. E tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Pare aí, a dívida foi paga. Um homem sem pecado morreu. A dívida foi paga e foi aceita. E ao ser paga e aceita, e ao ressuscitar e ter as chaves da morte e do inferno, Deus disse a Satanás: entregue os meus eleitos agora. Entregue os despojos que estavam em Adão. Entregue, devolva os meus eleitos escolhidos antes da fundação do mundo. E numa linguagem romana, Paulo usa o que ele viu em Roma. O imperador entrava na cidade de Roma com os soldados de outros povos agora conquistados, nus, pelados, despidos, e os cidadãos de Roma jogavam ovos e zombavam e escarneciam mais ou menos assim, e eles estavam acorrentados. Os despojos, os soldados que foram conquistados por Roma, eles faziam isto para humilhar. E nessa linguagem metafórica, Paulo diz que o nosso Senhor despojou os principados e as potestades, arrancou os despojos, as almas e os expôs publicamente diante dos céus e da terra naquela peleja e triunfou grandemente na cruz. Tragada foi a morte, grande é a nossa vitória. Aleluia! O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.